Oi, aqui é Lígia Franklin de Oliveira, da Terra de Rudá. Um trabalho de desenvolvimento da consciência desde 2013. Não, 2000, não, há 13 anos, desde 2009. Escute, eu acabei de gravar um vídeo que está aqui no Instagram e muitas pessoas me acompanharam, né, na conversa, e eu salvei para poder compartilhar com outras pessoas, estava tudo certo. Só que quando acabou o processo lá de salvar o vídeo, ele está totalmente sem som. Eu coloco, aqui para mim está sem som. Eu fui ver no celular do Sérgio, lá aparece, inclusive aparece assim uma tarjinha dizendo: esse vídeo não tem som. Ao mesmo tempo, algumas pessoas estão curtindo. E eu fiquei sem saber, afinal de contas, se as pessoas estão conseguindo ouvir o que eu fiz ou não. Na dúvida, como eu acho esse assunto tão importante, eu vou repetir tudo de novo agora. Tudo de novo. Tá bom? Então, obrigada aqui pro pessoal que está comigo. E eu vou gravar, depois eu vou ver o que eu vou fazer com o primeiro vídeo. O conteúdo é igualzinho, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Então, vamos lá. Hoje é dia 30 de maio de 2022. Como eu disse, eu comentei no início do outro vídeo, aqui onde eu moro, que é junto da floresta, amanheceu um dia muito diferenciado dos outros. Os outros dias eram azuis e quentes. O dia de hoje veio assim totalmente dentro de uma neblina e está chovendo, agora chove bastante. Vocês devem estar ouvindo a minha papagaia cantando, a Gigi. A Gigi adora chuva e ela fica empolgada quando está chovendo, então vocês devem estar ouvindo aí no fundo. Mas hoje, dia 30 de maio de 2022, gente, nós vamos ter no céu astrológico o primeiro eclipse desse ano. Esse ano de 2022 nós vamos ter 4 eclipses. O de hoje é um eclipse solar. Ainda já na segunda semana de maio nós vamos ter um eclipse lunar, e isso é normal, né, de acontecer esses 2 eclipses assim. E depois lá para o segundo semestre a gente vai ter novamente. Bom, o eclipse de hoje vai se configurar agora no 5 e pouco da tarde. No final, então, dessa tarde aqui, horário Brasil, né? Então, o eclipse solar, gente, acontece, né, na lua nova. Esse é o normal também. Nós teremos, então, um eclipse do Sol em Touro com a Lua em Escorpião. Deu uma paradinha aqui no vídeo. Parece que a gente tem realmente interferências do eclipse para fazer esse vídeo hoje. Mas vamos lá. Vamos juntos. Não sei se para vocês parou. Para mim deu uma paradinha. Bom, então, esse eclipse especial ainda vai estar, vamos dizer assim, matizado pela energia de Urano, porque o Sol em Touro está se aproximando a cada dia mais de Urano, que se encontra em Touro. E essa força, Sol e Urano juntos, é uma força de rupturas e de inovações. Então, a isso ainda vai ser acrescido, além de outras coisas, a energia do próprio eclipse, né? E a gente pode entender, como eu estava falando no outro vídeo, para quem não conhece a astrologia, a energia do eclipse da seguinte maneira. O Sol vai ser uma expressão da nossa consciência, até do nosso lado do pensar, do refletir, né? E é fácil da gente compreender isso, né? Quando está tudo iluminado, é o momento, então, que a nossa consciência está se manifestando. A Lua expressa o nosso corpo emocional, o nosso das pessoas, dos indivíduos, e também a alma do mundo, a anima mundi, o corpo emocional do mundo, digamos assim. No eclipse solar, momentaneamente, naquele momento do eclipse, as emoções, então, podem, de certa maneira, ofuscar, né? Impedir a consciência de se manifestar.
essa é a tradução simbólica desse processo luminoso no céu. Por outro lado, né, então é um momento em que a consciência pode se ausentar e isso pode ser bastante desafiador. O lado que eu vou chamar muito construtivo disso é o fato de que, se as emoções predominam, elas emergem, né? Então a gente fica com acesso mais facilitado aos conteúdos emocionais, né, que existiam antes, mas são aqueles, às vezes, que foram os mais represados, os mais reprimidos, que estão lá nas profundezas do nosso ser e nós não nos dávamos conta antes, né? O que então abre caminho para que esses conteúdos nos dominem, influenciem a nossa maneira de ser, de estar na vida, né, e da construção da própria vida, de maneira subreptícia, sem que a gente note, sem que a gente saiba. Então, quando acontece um eclipse assim do Sol, é um momento em que esses conteúdos emergem e a gente pode então entender certas coisas que antes pareciam até misteriosas e a gente pode se libertar, né, porque a gente está enxergando que conteúdos eu preciso trabalhar em mim. Às vezes podem emergir, inclusive, conteúdos muito positivos, porque no nosso processo, um tanto de ignorância de nós mesmos, muita gente tem dons, tem talentos que não sabe que tem, né? E por isso não os usa. E no momento desses também isso pode emergir. Mas também as dificuldades. E vocês sabem que eu acompanho, e vocês já devem ter visto também, pessoas que tentam realizar algo que tem a ver com elas se esforçam, se preparam, tá tudo direitinho, e aquela coisa não acontece. O que resulta disso, se a pessoa não tiver uma percepção mais profunda, né, da vida dela, é que ela fica desanimada. Até tem gente que fica com raiva e fica se sentindo muito injustiçado ou injustiçada pela vida. E o que pode estar acontecendo ali é que algum conteúdo inconsciente da pessoa puxa o tapete dela de maneira muito disfarçada, muito subreptícia, e a pessoa não percebe que ela está fazendo uma coisa para realizar algo importante para ela e por debaixo dos panos ela está desfazendo aquilo, se colocando em alguma situação difícil, às vezes escolhendo alguém que não é apropriado, vamos dizer assim, que vai participar lá daquela situação, daquele projeto, e que ela não percebeu que não é, coisas desse tipo, sabe, gente? Então, o eclipse tem esse lado positivo e é para a gente ficar atento, né? E atentas. Bom, esse eclipse vai trazer, então, vai ativar os temas dos signos de Touro e de Escorpião no mundo, né? E dentro de cada um de nós. E vai estar ativando, principalmente, as pessoas que estão envolvidas, né? Que são, de alguma forma, tocadas por esses signos envolvidos. São pessoas que têm o Sol, mas também podem ter a Lua, podem ter o ascendente, ou então, às vezes, uma pessoa não é de nenhum dos signos envolvidos, mas ela tem um número grande de planetas no mapa dela, em conjunção, como a gente chama, num desses signos. Os signos mais envolvidos, então, são Touro, são Escorpião, mas também é Leão e também é Aquário, tá bom? Bom, só que é bom que a gente saiba que todos nós e o mundo inteiro está recebendo os influxos, né, ou o convite para que a gente fique atento, né, aos assuntos de Touro e Escorpião. Então, todo mundo. Essas pessoas que eu estou falando que são mais convocadas, elas estão tendo oportunidade de se trabalhar mais diretamente, de compreender certas coisas na vida delas. Mas todos nós, sem exceção, porque, né, o eclipse acaba afetando o planeta. Bom, então é importante a gente se dar conta de quais são os temas de Touro e Escorpião. Vamos lá, para a gente conversar, né? O primeiro tema levantado por esse eixo energético é o tema do ter e do ser. Da onde? É o momento da gente desenvolver um olhar sobre a situação de reter e apegar-se. Lembrando que o termo apegar é quando a gente está lá grudado numa coisa que já devia ter partido, né? Então, o tema do reter e apegar-se, né?
se contrapondo com a capacidade, com a gente ter a sabedoria de se despedir do que é para se despedir no momento adequado, na hora certa, né? Então, é o momento da gente se debruçar sobre isso na nossa vida como um todo. Bom, o outro assunto ligado, né, ao ser e ter é: o que é segurança para mim? O que é estabilidade e segurança para mim? É ter coisas, ter situações, ter a posse de pessoas, de situações, ou é ser apropriado de si? Na verdade, ter a posse, sim, mas a posse de nós mesmos, né? E aí, apropriados de nós, a gente poder realizar tudo na nossa vida a partir dessa apropriação, dessa posse, da posse do nosso território interno. É uma questão. Bom, vamos ter aqui também, sendo levantado, o tema da abundância e da escassez. E aí eu não estou falando de abundância e escassez só material não, mas ela está incluída, né? Mas eu acho que as perguntas são assim: eu vivo a abundância na minha vida? A abundância do meu próprio ser, né? Eu conheço pessoas que estão financeiramente muito bem, mas elas vivem na miséria do ser delas, né? E esse é um momento muito importante da gente poder acessar e ter uma resposta com mais facilidade. Eu vivo na abundância do meu ser ou eu vivo na minha escassez? Eu sou governada ou governado por aquilo que me falta, né? Não para que eu tente resolver e construir, mas para ficar presa ali naquilo que me falta e agir de acordo com a escassez, né? Ainda mais, eu me importo com a escassez do outro e com a escassez do mundo? E claro que essa pergunta também vai do material até o aspecto mais profundo da escassez, né? Isso me comove, isso me move em direção, sabe, a saber que eu participo desse mundo. E aí, como é que eu contribuo? E claro que, né, eu também comentei em outro vídeo, tem momentos que a nossa contribuição precisa até passar pelo lado material, se a gente puder, né? A gente, recentemente, com as situações climáticas, né, por exemplo, as chuvas, as enchentes que a gente tem passado, quem pôde, né, deveria estar contribuindo para ajudar com as pessoas que perderam tudo, né, evidente. E olha, esse tema, Touro e Escorpião, também mexe, sabe, favorecendo, de certa forma, as alterações climáticas, a resposta irada da natureza. Mas eu estou falando aqui também da contribuição, sabe, mais, vamos dizer assim, profunda e ampla, que vai além da matéria. Essa contribuição da gente ser inteiro no mundo e que a gente se transborda, né, cotidianamente, todo dia. Não é quando a gente fez alguma coisa especial, mas a gente está contribuindo com a nossa inteireza para o mundo, a gente está em partilha, né? É um momento forte dessa pergunta acontecer. Bom, Touro e Escorpião, gente, vai levantar também o tema do trabalho mesmo, sabe, aquele que a gente faz. Então esse é um período da pergunta, eu acho que é assim, o meu trabalho é uma manifestação do meu propósito de vida, do propósito de vida do meu ser, ou ele é apenas uma maneira de eu ganhar dinheiro para pagar as contas e ponto? E aí eu tenho um adendo para fazer, para conversar com vocês. Tem momentos na vida que a gente se encontrava fora do nosso propósito e a gente tomou consciência disso e que a gente precisa ter um trabalho para que a gente tenha independência, autonomia, né? E pagar, inclusive, o que for necessário para a gente se preparar para realizar o nosso propósito, né? Nesse momento, a gente pode estar trabalhando com qualquer coisa que seja ética, digamos assim, para levantar esse dinheiro necessário, não tem problema. Desde que a gente tenha consciência que a gente está fazendo isso. E não que a gente tenha estacionado num trabalho que não tem nada a ver com a gente, mas é só para ganhar dinheiro, né? Então,
É o momento da gente refletir isso e também ensinar, se a gente já até não está trabalhando mais efetivamente em coisas fora, está aposentado, sei lá, a gente está já no nosso propósito, mas é um momento da gente ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas em volta da gente, né, essa reflexão sobre o trabalho que a gente tem. E claro que eu não estou dizendo para quem se dá conta que está num trabalho que não tem nada a ver com o seu propósito, que larga esse trabalho correndo. Não, ela vai ter que provavelmente ficar ali, mas com a consciência disso tudo e ir se preparando humanamente dentro do possível dela para ela sair dessa situação. Então, esse é um momento super importante dessas perguntas todas estarem sendo feitas. E não adianta a gente falar assim, é muita coisa, Lígia, pelo amor de Deus, eu não vou dar conta. Eu tenho me preocupado de alertar que nós somos muito mais profundos e amplos do que a gente pensa que é. Então, a gente dá conta sim, porque se nós estamos aqui nesse planeta, isso em si já é a prova de que a fonte primordial sabe que a gente dá conta, né? Porque eu digo sempre que essa fonte que nos criou e criou a tudo não é sádica, de nos propor práticas, desafios, enfim, trabalhos que a gente não tem a condição de lidar e de realizar, tá? Bom, o outro assunto ligado ao eclipse e que envolve as energias de Touro e de Escorpião, tem a ver com prazer. O prazer incluindo o prazer sexual. Então, eu invisto no meu prazer, no meu desfrute da vida, né? De forma consciente, né? E autorizada. Por que eu coloquei a autorizada aqui? Porque como eu trabalho com gente o tempo todo, eu percebo que muitas pessoas não se autorizam a ter prazer. Seja porque carregam culpas dentro de si, seja porque não acreditam que possam, que tenham esse direito, enfim, acabam interditando a experiência do prazer, que vai desde o sexual, a pessoa não se sente capaz, não, tem medo de ser machucado, não se entrega, uma série de questões, mas o prazer de viver mesmo, né? O prazer, inclusive, que eu chamo muita atenção, gente, a gente tem prazer de celebrar as nossas conquistas de fato, a gente fica feliz com a gente quando a gente conquista alguma coisa e celebra isso, ou a gente dá muito mais importância àquilo que a gente não conseguiu, às nossas derrotas, que a gente também pode transformá-las em ganhos quando a gente aprende com as derrotas, né? A gente faz isso. Eu gosto de tocar porque realmente eu já tive relatos, para mim, que me emocionam até, de pessoas me contarem que foram criadas de uma forma em que, quando elas erravam, né, pai e mãe, ou quem tomava conta delas, as castigavam muito e reclamavam e de alguma forma tinha uma crítica muito destrutiva. Mas na hora que elas faziam uma coisa certa, bacana, tiravam uma nota alta na escola, a resposta você não fez mais, né? Você não fez mais que a sua obrigação. Então, é como se a gente tivesse que aprender a celebrar as nossas conquistas. E também a entender que esse pai, essa mãe, a pessoa que tomou conta, às vezes até os professores que faziam assim, eles na verdade estavam expressando um pedacinho dentro da gente que já nasceu com essa tendência de colocar cada um de nós num lugar de inferiorização e de, vamos dizer assim, de uma certa escravatura, sabe? E do não prazer. E um dos trabalhos que a gente veio fazer aqui, eu chamo isso de trabalho, é a gente realmente se autorizar a sentir prazer na vida, viver a festa da vida. E claro que não de uma forma imatura, mas exatamente porque a gente está se trabalhando, e a gente está se conhecendo, e a gente está tirando os impedimentos, né? E está indo no nosso caminho. Bom, outro tema de Touro e Escorpião. As minhas relações, né, de afeto, as relações que eu estabeleço com as pessoas na minha vida são mediadas pelo vínculo amoroso, pela sinceridade do meu processo de eu ser eu mesmo ou eu mesma, que é um processo difícil, né, que a gente sabe, né,
ou são relações baseadas na tal da carência e da falta, né? Que a gente falou há pouco. Porque essas relações que permanecem, sabe? Não é a pessoa se dar conta que tem lá uma dor, uma carência e ela se predispõe a trabalhar. Essa está indo trabalhar isso. Mas tem um monte de gente que fica lá, estagnado na falta, na carência, na escassez de si. Quando essa pessoa estabelece relações, essas relações tendem a ser complicadas, porque elas vão ser baseadas no quê? No medo. Então o medo vai desencadear o quê? Controle, ciúme. Autoritarismo, às vezes, vem disso, porque vem da exigência que o outro seja aquilo que ele quer. Eu posso exigir que a outra pessoa seja aquilo que eu quero que ela seja, para que eu fique segura. Né? E isso vai destruindo as relações. Às vezes acontece a competitividade dentro da relação. Não, eu tenho que, sabe, eu amo aquela pessoa, mas eu sou competitiva com ela, eu quero ser mais que ela, para me afirmar. E a gente não está se dando conta. Essas coisas geram raivas, ressentimentos e podem gerar até ódio e violência. Então, podem gerar traições, né? E aí, nesse quesito aqui, Touro e Escorpião, da qualidade das relações que eu estabeleço, tem que passar a relação que eu estabeleço comigo. Então eu também preciso me perguntar, eu estou me traindo nessa situação? Aonde que eu me traio? Em que eu me abandono, sabe? E vou seguindo em frente, sabe? Fazendo coisas que na verdade não têm a ver comigo. Isso é uma pergunta profunda, mas super necessária. E que a gente, nesse eclipse, como as coisas tendem a emergir com mais facilidade, a gente tem a oportunidade de acessar. A gente não pode desperdiçar essa possibilidade. Agora, eu também queria falar para vocês que esse eclipse, então, ele também vai trazer uma ativação para o coletivo, a gente sabe disso, eu falei disso há pouco antes, né? E pode ser uma ativação muito séria, muito perigosa, em decorrência de como os governantes do mundo têm traçado os caminhos do próprio mundo. A gente já sabe que, vamos dizer assim, os aspectos astrológicos, eles vão se manifestar dependendo muito de como a gente está lidando com a vida. A gente pode ter um aspecto astrológico muito difícil, mas se está todo mundo alinhado, sabe, verticalizado, né, no sentido vamos dizer assim, do exercício da vida plena, aquele aspecto difícil ele se manifesta minimamente. Mas se a gente está totalmente em desalinho, aquele aspecto vem para mostrar, olha, vocês estão em desalinho. Bom, e a gente viu então que esse eclipse do Sol, né, promovido pela Lua, né, dentro desse eixo, Touro e Escorpião, ele pode ativar, nesse caso, raivas explosivas, atitudes impensadas, sabe, de ódio, pode ativar manipulações, traições, destruição, enfim, coisas muito densas e sombrias. A falta de ética em relação à vida pode se manifestar. Além disso, minha gente, escassez de alimento. Touro rege a agricultura, a terra. E a gente já sabe disso, que a gente tem recebido as notícias todas, né, do mundo em relação à escassez de fertilizantes, dos alimentos, também causados pelas alterações climáticas, que também são obra, né, ou resultado, a consequência da ação do ser humano no planeta, a gente sabe disso. Esse assunto do eclipse Touro em Escorpião pode promover escassez de trabalho. Falta de comida, falta de trabalho, podem levar à pobreza extrema. Aquela escassez coletiva, no nível coletivo maior do que já existe, né? Porque ela já está instalada, né? E aí eu não sei se vocês observaram, que foi uma coisa que, né, me preocupa demais, que nos últimos 2 dias a guerra
dos Estados Unidos, junto com a OTAN e outros países da Europa, usando a Ucrânia contra a Rússia, se agravou profundamente nos últimos 2 dias. Houve uma agravação das situações de conflito por lá. E estão assumindo um tom muito perigoso, cada vez mais perigoso para o mundo inteiro, daí, não é? E extremamente destrutivo. Se vocês estão sem informação, procurem. Tem gente séria, responsável com a vida, eu acho, com um olhar mais profundo, que estuda geopolítica e que também está muito preocupado, porque está vendo, sabe, a possibilidade até de uma terceira guerra mundial, que antes era algo completamente distante do cenário possível, não é? Para todos nós e até para essas pessoas também, e que de repente a coisa está caminhando para essa possibilidade. Então, eu acho que esse eclipse, ele vem constelando uma energia, né, como a gente acabou de dizer, que pode ativar a sombra destrutiva das pessoas e do mundo, e claro que é para a gente trabalhar. Mas eu acho que então está sendo convocado a trabalhar de uma maneira que foi o que motivou essa minha conversa, foi o que motivou eu ter feito toda a gravação e estar repetindo tudo agora, na sequência, de tão importante que eu acho que é a gente tomar consciência desse momento, tá, gente? É assim, eu queria convidar vocês e sugerir que vocês convidem outras pessoas também a fazerem 2 tipos do que eu chamo de trabalho pessoal nesse momento. A partir, vamos dizer assim, de trabalhar esses conteúdos, né, que são muito de cada um, e que o que eu falei no início da nossa conversa pode inspirar esse trabalho, né? E o outro trabalho é ao longo desse mês de maio, em todos os dias, da forma mais simples, de maneira, na verdade, informal, né? Sem forma, de uma maneira espontânea, no momento possível para cada um de nós, a gente dê uma paradinha e a gente dirija uma energia de muita luz para esses governantes do mundo, para essas pessoas que tomam as decisões que vão respingar em todo o mundo e em nós, inclusive, na nossa própria vida. Para que, sabe, eles possam tomar as melhores decisões, seja por uma consciência que desperte lá, ou seja até por um milagre, porque eu sou uma pessoa que acredita em milagres. Milagres enquanto aquelas coisas que a gente olha assim e fala, não, é impossível que isso aconteça. E aí, se há uma interferência, se constela uma energia, sabe, que deflagra aquilo que a gente achava impossível. Então, por um milagre também, essa situação lá possa se dissipar e encontrar uma forma de solução que não seja destrutiva e que seja respeitosa em relação à vida de todos. E é de todos mesmo. Uma guerra destrói seres humanos, mas destrói toda a natureza, sabe? E deixa em frangalhos, muitas vezes, os valores humanos. Então, né, que a gente possa, uma vez por dia, de maneira muito simples, porque se a gente começa a colocar um monte de coisas, a gente acaba não fazendo, né? Mas que a gente se sinta dessa forma também participante, contribuinte, de maneira intencional, que a gente coloque uma intenção de luz, mas junto com o nosso trabalho pessoal, porque daí a gente vai estar contribuindo com o transbordamento da nossa própria inteireza, também nesse momento. E aí, minha gente, né, tem que agradecer muito, muito a companhia de vocês, né? E eu acho que é assim, a gente precisa ir em frente, né? A gente precisa aproveitar esse final de semana para dar uma descansada e repor nossas energias também, né? Mas com uma consciência muito grande, que a nossa presença nesse mundo, com a cara que ele tem, com os problemas que ele tem, e nesse momento, ela é muito importante para nós mesmos. Porque eu conheço gente que aí fica assim, na reclamação, né? Ah, eu não quero saber desse mundo, eu não sei por que eu estou fazendo aqui agora. Quem determinou a nossa presença aqui foi a fonte primordial que criou tudo. Então, a gente precisa estar aqui agora.
tanto para a gente avançar no nosso próprio trabalho pessoal, quanto para a gente poder contribuir dentro desse possível, que não é idealizado, mas é com o Brasil nesse momento, com o mundo nesse momento dessa forma. E aí, eu queria, minha falação toda é em função de despertar em vocês o que eu vou chamar de indignação amorosa e lúcida, né, nesse sentido, para que a gente, essa força nos sacuda, para que a gente realize esses trabalhos todos, sem cair nas armadilhas da reclamação estéril, né, do desânimo estéril, porque é tudo o que o lado da sombra desses aspectos diz, e a sombra do mundo e do universo também quer que a gente caia, e as nossas próprias. Bom, trabalhando cada vez mais dentro e fora, né, que a gente permaneça com o guerreiro e a guerreira do coração, que cada um de nós é, ativo, vigilante e, por incrível que pareça, como eu sempre falo, na alegria da gente estar participando da vida nesse momento, encarnado por aqui, porque é isso que precisa acontecer. Tá bom? Bom, lembrar ainda, gente, segunda-feira, dia 2, às 18 horas, aqui no Instagram da Terra de Rudá, a gente vai estar fazendo a nossa meditação do Tornar-se Presente. E eu queria convidar que vocês estivessem conosco e convidassem também as pessoas que não conhecem, que viessem participar. Geralmente é das 18 às 18h20, é um momento especial que a gente para, um momento curtinho, descomplicado, espontâneo, em que a gente para, na verdade, também abrir o espaço para consolidar tudo isso, né, que a gente acabou de falar. Então é isso, um grande abraço, né, um bom trabalho e muito descanso e reposição de energia e autocuidado, tá bom? Pra gente aguentar. Um abraço. Tomara que esse agora saia com som direitinho. Eu nem sei o que eu vou fazer, se eu vou deixar o anterior lá, deixo os dois ao mesmo tempo. Não sei, vou pensar aqui e vou sentir, tá bom? Tchau, gente. Obrigado pela companhia.